Vamos então dar sequência, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho para a variável final o último registro, né, aqui dentro da minha primeira coluna. Então, a variável final pega aqui o último registro, nesse caso o 3. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte, pedir para ele comparar se o valor que eu selecionei dentro do meu combo box, dentro da minha caixa de combinação, existe aqui dentro. Se ele for igual, por exemplo, a 2, ele vai trazer para mim o nome do produto e a descrição do produto daquela linha específica. Se ele for igual a 3, a mesma coisa, e assim por diante. Então, eu vou ter que rodar aqui novamente com for e verificar se o código que existe aqui é igual ao código digitado lá ou selecionado dentro do meu combo. Para fazer isso aí, eu faço o seguinte. Eu pego e crio aqui novamente um for, né, aonde a minha variável linha vai começar do 2 e vai até, neste caso, quanto? Até a minha variável final, que é o último registro que eu tenho aí, então, inserido. Se, nesse caso aqui, if, se a minha caixa de texto, né, que é o meu combo box, na caixa de texto, meu combo box código, ponto value, se o valor que eu selecionar ali dentro for igual ao valor que eu tenho na minha planilha, nas células aonde está a posição da linha, na coluna A, que é a coluna 1, faça. Então, tem. Então, esta linha faz justamente aquilo que eu falei. Essa vai percorrer todo ele até o final. Então, se ele estiver percorrendo e eu tiver, por exemplo, colocado nesse componente meu, que é o do código ali onde eu estou selecionando, esse aqui, ó, coloquei o 2, vamos supor que foi o 2, e ele verificar que esse 2 é igual ao registro que eu tenho aí dentro da minha... Só tirar esse evento aqui que ele não tem não, porque eu dei um duplo clique. Se ele é igual a algum registro que eu tenho dentro da minha coluna A, ele vai fazer o quê? O que ele tem que fazer? Ele tem que trazer para mim o meu texto que está lá e colocar na caixa de texto. Então, eu coloco aqui, ó, me.txt.nome, underline nome, na verdade, recebe o valor que eu tenho dentro da minha planilha, na posição da célula onde está a linha, na minha coluna 2. Por quê? Porque 2 é onde está o nome. E a mesma coisa eu faço aqui para o meu txt descrição. Obviamente, colocando a coluna aonde está a descrição, que é a coluna 3. Aqui eu peço para ele sair fora do for, e aqui eu dou um end if da instrução if. E aqui eu passo para o próximo com next. Sempre um padrão aí de finalização do for, como você pode ver. Vamos testar então isso aqui, né? Após procurar, se ele encontrar um desses valores, na posição da linha em que ele estiver, ele vai trazer o nome e vai trazer a descrição. Ao executar, aqui eu não tenho ainda ele alimentado, tá joia? Eu posso alimentar ele com esses valores aqui, depois eu vou ensinar para vocês, mas eu posso, por enquanto, então, digitar, por exemplo, o valor 2. Se eu digito somente o valor 2 aqui, e não faço nada, né, ele não mostrou nada ali para mim. Então, vou dar um Enter aqui. Ele teria que percorrer todo esse registro e trazer o nome e descrição. Poxa, mas eu não tenho escrito nome nem descrição ali, como que ele vai trazer? Deixa eu colocar aqui só para a gente testar então, tá joia? Vamos lá novamente. Me esqueci do principal, né? Vou novamente então colocar o 2 aqui, ó, e nem assim ele trouxe o nome do produto e nem a descrição. Mas por que ele não trouxe isso aí? Porque eu não falei em qual momento ele faria isso aí. Eu falei que seria no evento change, mas aqui eu não tenho valor alimentado para ele. Então, quando que ele vai trazer o nome e a descrição? Nós vamos ter que continuar aqui programando para que ele faça isso para mim. Então, repassando ali, por que ele não vai jogar os códigos ainda? Porque a primeira coisa para ele executar esse evento change é ter informações dentro do combo box. Se não tem informações, ele não consegue executar. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar outro evento para ele. Ele está com esse evento aí, combo box 1.change. Né? Não é o meu combo box 1, na verdade, aqui. Agora mudou o nome do componente, ele não trocou aqui em cima. Tá, joia? Então, eu vou colocar aqui o meu CB. Perceba que aqui embaixo ó, ele está com cb.code. Então, vou copiar todo ele. Ó, vamos selecionar tudo aqui, dar um Ctrl X e colar aqui embaixo. Vou apagar esse change. Agora, né, como eu apaguei ele, vamos executar novamente. Ó. Ao digitar, por exemplo, o meu código 2 aqui, ele vai ter que trazer para mim esses dados. Só que ele não traz ainda e não mostra. Por quê? Porque ele não consegue, mesmo assim, executar o meu change.
Por que ele não consegue? Porque ele não entende que ainda existam valores passados aqui dentro do código. Como que eu faço então para ele transformar, para mim, trazer para mim esses valores? É muito simples. Eu vou criar um novo private sub semelhante a esse aqui, ó, só que em vez de ser change, nós vamos utilizar o método enter. Então ele existe esse nosso método enter aqui, e dentro desse método enter, que é ao entrar aí, né, dentro do meu formulário, ao acessar o meu código, ele vai trazer para mim esses valores. Eu poderia também colocar para que ele trouxesse esses valores dentro aqui do próprio código de inicialização desse formulário. Se eu dou um duplo clique sobre o formulário, ele vai utilizar o userform.click, mas aqui eu consigo mudar o clique, ó, para o inicialize ou o activate também. Então, ao inicializar ou ao ativar, eu posso mandar ele preencher os dados. Mas eu não quero nenhum dos dois. Eu quero que isso aconteça, então, ao acessar aqui esse meu combo box. Na próxima aula, nós vamos criar, então, aqui o código para fazer isso. Ele vai trazer os valores para o combo box e a partir do momento, então, que eu começar a alterar esses valores, ele executa o evento change e traz para mim o nome e a descrição como solicitados.